Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Elizabeth Chaip Maia, sou uma das líderes do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher e Igualdade Racial do Clube Mulheres do Brasil. E estamos aqui começando o nosso primeiro clube de leitura de 2023. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que é Mulheres do Brasil, para quem não conhece, vou me descrever e vou passar aqui para as minhas colegas que estarão aqui comigo nessa discussão desse livro. Bom, eu sou uma mulher preta, né, para quem está nos acompanhando e tem a baixa visão. Eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo até o ombro, estou com uma camisa jeans, uma calça preta e um tênis branco, e estou usando óculos de aro azul. Eu vou passar para a Luciane, depois para a Luciana, para que elas se apresentem. Aí eu volto para contar um pouco do Mulher do Brasil, como surgiu o clube de leitura, tá bom? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Lucilene Costa, sou professora da Rede Pública de Santos, sou CEO do Empreenda Pretas e Master Coach. Eu estou com uma blusa, fazer descrição, né? Estou com um blazer bege bem claro, uma saia preta, um cropped alaranjado, cabelos longos, brincos dourados e colar dourado também. Agora passo a palavra para a Luciana. Obrigada, Lu. Eu sou a Luciana Lima, estudante de Gestão Pública. Faço parte do Fórum de Consciência Negra, que faz o seu trabalho dentro da comunidade cristã, chamada IBAB, que é a Igreja Batista de Água Branca, e faço parte do Comitê de Igualdade Racial há mais de 4 anos, e, para mim, é uma alegria, uma realização fazer parte do clube de leitura proporcionado, promovido pelo Comitê de Igualdade Racial. Eu sou uma mulher preta, cabelos curtos, crespos, estou com uma jaqueta jeans, uma blusa listrada, uma calça rosa e com um livro da Michelle Obama, Nossa Luz Interior nas Mãos. Deixa eu fazer um adendo. Eu esqueci uma parte principal. Eu sou líder do Comitê de Igualdade Racial de Santos. Maravilha. Então, assim, como que falar para vocês sobre o Clube Mulheres do Brasil e a parceria que a gente tem desde o início do curso de leitura com a Unips Cultural. O Clube Mulheres do Brasil ele foi fundado em 2013. Esse ano ele fará 10 anos. Ele foi fundado pela empresária Luiz Helena Trajano. Então, ele começou com 40 mulheres, querendo pensar num Brasil melhor para todos, todas e todes. E esse grupo foi crescendo, né? E hoje nós somos 118 mil mulheres no Brasil e no exterior. E nós trabalhamos por causas, né? Então, a gente se dividiu em comitê. Esses comitês são comitê de causas. Então, tem um comitê de políticas públicas, educação, saúde, refugiados, igualdade racial, da qual eu sou uma das líderes, combate à violência contra a mulher e muitos outros. E esse clube de leitura ele foi uma das ações do Comitê de Igualdade Racial. Essa ideia do clube foi da Cacá Rodrigues durante a pandemia, né? Que foi um momento até que uma coisa que vai se falar do livro, foi aí que já me trouxe até essa memória, né? Que a pandemia pegou as pessoas aí todas nesse momento que tiveram que se recolher. Aí nós pensamos na ideia de fazer um clube de leitura, onde a gente ia discutir livro de autoras negras. Então, a gente começou em 2020 e não paramos mais com esse clube de leitura que acontece uma vez por mês na Unips Cultural. A gente fazia online e agora a gente está trazendo esse clube presencialmente. Nós estamos a agradecer as pessoas que estão aqui participando presencialmente. E hoje, né, o livro que a gente vai falar é o livro Nossa Luz Interior, da Michelle Obama, né? A gente já fez a minha história e agora é Nossa Luz Interior. Então, assim, é maravilhoso esse livro, né? A Michelle Obama, eu acho que ela dispensa qualquer outra apresentação, né? Acho que todo mundo conhece a Michelle Obama e o que eu acho que ela tem de que é um orgulho, que ela não é só a primeira-dama, ela não é só a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, ela não é só a esposa do Barack Obama. Ela tem uma história, advogada, ela tem toda uma história. E hoje ela é uma referência para muitas mulheres, para as meninas, um modelo de liderança, um modelo
de uma mulher inteligente, forte, bonita, competente e que se reinventa o tempo todo, né? Ela se reinventou após esse período que ela estava como primeira-dama e ela começou a se descobrir. E esse livro fala muito sobre isso, né? É uma continuidade da minha história, aonde ela vai contando aí como ela vai se descobrindo. Ela traz algumas questões bastante interessantes. Vou passar aqui para a minha amiga Luciana para ela falar também aí um pouco sobre o livro, como a gente começar o nosso bate-papo. A gente não dá spoiler para que vocês comprem o livro. Acho que a ideia é que a gente crie esse hábito de leitura, compre o livro e se delicie com a leitura, né? Então, vou passar para a Lu. A outra Lu está aqui e vocês vão falando um pouco. Clube das Luzes, né? Clube da Luz. Esse livro, ele, no primeiro momento em que eu coloquei ele nas mãos, né, eu fui tomada de uma curiosidade e também para entender como funciona essa questão da gente saber lidar com algumas vulnerabilidades, alguns contratempos que a gente pode enfrentar como mulheres negras, né? E aí, a primeira coisa que a gente faz é o sumário, né? Então, a gente vai lendo ali e teve duas coisas que me chamaram muito a atenção que eu gostaria de comentar no decorrer da nossa conversa, do nosso diálogo. O primeiro foi: comece pela gentileza. Né? E aí, meu Deus, como é isso? Né? Comece pela gentileza. Depois, alguém me vê? E o segundo foi boa parceria. Sobre a questão de comece pela gentileza, o que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com vocês, é que esse comece pela gentileza é muito desafiador como mulher preta, gente. É muito desafiador. Primeiro, que ela faz uma provocação para que nós sejamos gentis conosco, para que possamos acordar e termos como hábito ser gentis com a gente, né? Onde eu estou sozinha no momento que eu acordo, ou se eu estou acompanhada, eu fazer aquele ritual de ser gentil comigo, de começar me dando bom dia, ou começar dando oi, e ser gentil, porque a mulher preta, e eu peço licença para citar a mulher preta, porque eu não posso responder por todas as mulheres pretas. Não sou eu que as represento, elas que me representam, porque é muita mulher preta e eu faço parte desse grupo. Então, eu, como mulher preta, me cobro demais. Às vezes, eu olho e me sinto inadequada nos ambientes. Às vezes, quando eu faço um erro, cometo um erro que não é nada demais, não chega a gastar o meu réu primário, mas são erros, né? E, às vezes, assim, a gente erra e a gente se martiriza, né? Eu conheço amigas que ela faz um erro, coisa boba, e o dia dela acabou, né? Acabou o dia, não consegue mais recuperar, não consegue mais voltar. E essa provocação da gente começar pela gentileza com a gente é muito revelador e libertador, porque quando você é gentil com você, isso transborda para o outro, na sua relação com o outro. Verdade. É isso, Lu? O que você acha? Já jogou a bola para mim, né? Já entendi. E é interessante isso que você colocou, Lu, porque quando você vai lá no sumário, você falou do comece pela gentileza. E o que primeiro me chamou a atenção é: alguém me vê? E esse alguém me vê é muito forte, né? Ele é muito forte. E foi o que mais me chamou a atenção. O poder das pequenas coisas, decifrando o medo, acho que são coisas que nós passamos no nosso dia a dia. E isso é comum, independente de sermos ou não mulheres negras. E nesse do alguém me ver, vocês vão entender o porquê que eu falo sobre o alguém me ver. O que eu me identifiquei muito nessa parte, que bem no começo ela já fala assim: independente de ser negra ou não, eu sempre fui muito alta. Né? E eu sou professora. E então essa questão do que por ordem de tamanho, eu falo não precisa ser em ordem de tamanho. Por quê? Porque só quem passou por aquilo sabe o que isso significa, né? Então aquela criança, muitas vezes que ela é um pouco maior,
ela quer algumas vezes ir ali dar a mão para a professora, né? Ela quer estar na frente. E muitas coisas desse medo, desse alguém me ver, comece pela gentileza, seja gentil com você mesmo, são coisas que nós trazemos da infância. Né? E no livro mesmo ela fala que quando ela lota os estádios, que ela vê ali que a maioria das pessoas em algum momento já se sentiram sozinhas. E ela representa isso, né? Você olhar para Michelle Obama hoje, você vê isso, né? Peraí, se ela está ali se expondo, nossa, como eu me identifico com ela. Para nós, mulheres negras, é uma figura de extrema importância. É uma figura que nos traz um processo de construção dessa nossa identidade muito bem desenhado, né? Qual é o passo a passo, qual é o processo, como é que eu faço, eu estou perdida, mas espera aí, aqui o livro ele traz essas ferramentas, né? Exatamente. O livro ele traz essas ferramentas para você ir, aos poucos, você ir se construindo e tendo a Michelle ali como uma referência, né? A importância da referência, o quanto a referência nos é importante, né, Beth? Ela é uma coisa muito interessante, né? Nós estamos falando do sumário. Quando você lê a introdução, né, do livro, onde a Michelle conta, uma coisa que eu tenho uma tremenda admiração por ela é como ela fala das vulnerabilidades, né? E como ela começa a observar essas vulnerabilidades. Então, se você começar a mergulhar na obra, ela vai fazendo ela não tem o objetivo de ensinar ninguém, mas ela quer trazer algumas ferramentas que ela aprendeu. Ela usa muito o parâmetro desse período, como ela foi primeira-dama, a pandemia, né? A pandemia é um pano de fundo que ela trouxe aí para escrever esse livro, e ela vai buscando muito memórias. Eu gosto muito dessa questão de ancestralidade, né? Que a gente precisa entender que muito do que a gente vê e aprende, e às vezes naquelas ferramentas que estão no nosso subconsciente, que você via na sua casa, naquele lugar, existe muita ferramenta que pode ajudar você no momento de vulnerabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, quando ela conta, que ela vai assistindo o pai dela se debilitar, né? Exato. Uma pessoa que anda com uma bengala e tem uma esclerose múltipla e vai se debilitando, e o uso e como que a família trabalhou com essa questão e como você usa cada uma das ferramentas e observa a mudança do olhar. Olha que coisa interessante, a mudança do olhar. O olhar de mundo muda a partir da doença do pai. A partir da doença. Então, assim, ela buscou, né? Então, você vê que as ferramentas que ela traz vêm muito do que ela aprendeu na sua ancestralidade. Verdade. A sua avó, que costura, a máquina de costura que ajudou a que a família não faltasse comida. Exato. Né? Então, a máquina de costura que fizesse que a avó dela, a bisavó, pudesse sustentar toda a família dela, né? Então, assim, o detalhe no caminhar do pai, no cuidado com o pai, a importância que a mãe dela dava para a educação. Então, quando ela vai contar que ela vai tricotar, a mãe dela falava, não, eu não quero que a sua preocupação seja em costurar uma meia rasgada. A sua preocupação tem que ser em estudar para você comprar quantas meias você quer. Quiser. Olha que coisa interessante. Então, todas as ferramentas que ela começa a trazer, a gentileza. Verdade. Você se olhar, na realidade, ela está buscando toda a sua fortaleza na sua história. E, às vezes, a gente não dá valor para a nossa história. Verdade. Né? Então, a nossa história tem cada ensinamento que, às vezes, naquele momento, você não percebe. Então, eu tenho muitas memórias, por exemplo, da casa da minha avó, do fazer uma paçoca, de separar um milho, de se juntar na fogueira nas festas de julho, as contações de história. Então, como que você trabalha a carência e a ausência de um outro olhar, assim, a casa da minha avó, na época que eu era pequena, ela era uma fazenda. Depois que eu cresci, eu percebi que ela era muito pequenininha, que ela não era uma fazenda, mas a minha avó transformou aquele espaço no mundo.
Exato. Né? Então, assim, a gente vai observando como as nossas memórias ancestrais, e eu não falo dos ancestrais tão distante, mas da sua avó, do seu pai, do seu avô, do bisavô, nos trazem ferramentas para que a gente possa superar todos os problemas que a gente caminha na nossa vida. Você falou algo assim muito legal, que você via a casa como uma fazenda, depois você compreendeu o que era de verdade, né? Para fazer um link com essa fala, né, e perceber que ela mostra também no livro sobre as tempestades que a gente enfrenta na vida, né? A gente estava ali num paraíso, numa fazenda, e depois a gente põe o pé no chão e descobre como que é o mundo e como são as realidades de verdade. E eu grifei aqui, na página 35, sobre as tempestades. Como que ela dá algumas dicas, algumas ferramentas que a gente pode utilizar para lidar com as tempestades que a gente vai enfrentar. E está escrito no segundo parágrafo: agora percebo que é exatamente isso o que as grandes tempestades fazem. Elas violam nossos limites e estouram nossos encantamentos. Derrubam estruturas e inundam nossas rotas e caminhos habituais. Arrancam as placas e, ao ir embora, deixam uma paisagem transformada, uma pessoa transformada, sem outra alternativa que não seja achar um jeito e um novo jeito de seguir adiante. Lu, o que te chamou a atenção no livro, sim, depois da gente entender o que é o mundo, né? E estou curiosa para saber qual foi a ferramenta assim que te tocou e você falou: eu vou usar. Vou usar. Ai, gente, por incrível que pareça, quando a Beth fala dessa questão da ancestralidade, né, da casa da gente, quem me conhece um pouco, né, sabe que eu sou toda tecnológica, adoro uma tecnologia, adoro, né, sempre me achei muito moderna, né, mas quando eu engravidei do meu filho, eu tenho um filho de 22 anos, uma menina de 13 que está aqui presente comigo, eu comecei a tricotar. E eu não tinha noção, eu não tinha o mesmo olhar para o tricô como eu tenho agora, depois de ler o livro da Michele. Você vê 22 anos depois, a questão da história, né, da memória, o quanto essas memórias, o quanto a nossa construção de lar, de família, da nossa história dos nossos avós, dos nossos bisavós, o quanto eu tive de troca com a minha mãe nesse período que eu comecei a tricotar, porque nós comprávamos agulhas, nós trocávamos linhas, então nós trocávamos histórias. E no livro ela fala que o tricô, a princípio, é um emaranhado, né? Você não está vendo, só que depois aquela peça ela fica tão linda, né? E é tão bonita. E eu estou nesse processo de construção. Eu estou aqui, estava comentando com ela a respeito do Empreenda Pretas, né? Então é um processo. E a gente se julga muito, fala: nossa, isso aqui está tudo muito emaranhado, né? Nossa, não vai sair, não vou conseguir. E aí, daqui a pouco, quando você vê aquela peça pronta, fala: então parece que me deu aquele start, assim, não. Eu estou no processo de construção. Daqui a pouco esse tricô ele se desenrola. E a história, esse livro da Michele, é uma continuação do Minha História, né? Então, essa questão, como a Beth coloca, como ela se coloca vulnerável, que ela vai contando a história desde quando ela conheceu o Barack, que ela vai quando a gente assiste na Netflix, né? O making off, né, todo o making off da construção do livro, a forma como ela se expõe, que ela vai fazer terapia e achando que o problema era ele, e aí ela descobre que o problema é ela, o problema está com ela. Então é assim, você olha para aquela mulher que aparentemente você olha uma mulher assim tão forte, né? E aí quando você começa a ler Michele, você fala: peraí, Michele é como eu. É uma mulher que também passa por tantas dúvidas, tantos medos, tantas frustrações, se sente insegura ainda. Né? Aqui no livro ela coloca ali o momento em que, a noite anterior do lançamento do livro, né? Que ela fala: será que eu estou pronto o suficiente? Né? Alguém acha que Michelle Obama não está pronta para alguma coisa? Não tem como não achar que ela não está pronta para alguma coisa. Então, eu acho que o que mais me chama a atenção nisso é a gentileza. Vamos olhar para nós com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho. Vamos nos permitir errar.
né? Mas é uma construção, é mais um passo de cada vez. Vamos olhar o nosso entorno e ver quais são as ferramentas que estão à nossa disposição, né? Porque nós temos tantas. Eu sempre coloco que a ferramenta principal que eu gosto de utilizar são pessoas. Eu adoro estar com pessoas, né? E quando eu estou com as pessoas com quem eu tenho referência, as mulheres negras, eu me sinto energizada, assim. Então parece que eu vou ali e dou um fôlego, tomo um fôlego e vou enfrentar a vida com a situação que vier pela frente. Mas eu acho que é esse olhar que ela traz para a gente nesse livro, né? Olhar o que está ao nosso redor e o que pode nos fortalecer. Acho que, para mim, também essa questão de seja gentil com você, acho que ela é fantástico, né? Eu acho que a gente, às vezes, esquece que a gente precisa ser gentil com a gente, né? Que a gente precisa se olhar com mais carinho, né? Com mais atenção, perceber que errar faz parte do processo, que a gente não tem que acertar sempre, e se errar, tudo bem. Se errar, tudo bem, né? Desde que não perca a sua primariedade, né? Você pode errar. Eu acho que é isso que eu acho que uma das ferramentas, nesses momentos que a gente passa, assim, tão conturbado, e às vezes a gente olhar para a gente mesmo, a gente consegue ver a situação de fora com outra simpatia, né? Eu olhei para mim, me perdoei, então eu consigo olhar para a situação e ver que não é insolúvel, e se for, né, fazer o quê, né? Acho que essa questão tem coisas que você não tem controle, né? Tem coisas e a gente tem que entender que às vezes a gente não terá controle. Esse trecho que ela fala, que a Lu leu, é bem isso, né? Tem uma hora que você percebe que você não tem mais, o que você vai fazer? Eu não tenho mais controle, né? E não depende de mim mais, né? Então vem uma pandemia, vem uma tempestade. Eu não consigo, nada que eu fizer vai fazer diferente, vai fazer uma mudança. Eu posso tentar caminhar, né, mantendo aí uma saúde mental, caminhar, mas eu não tenho controle. Entender que você tem coisas que você não tem controle, e elas vão se resolver de uma maneira ou de outra, e você vai ter que ter toda essa inteligência emocional para passar por isso. E tendo essa inteligência emocional, ela dá a dica também da questão da saúde mental, né? Sim. A gente precisa muito ter um olhar voltado para a nossa saúde mental, né? E aí ela conta que, enquanto a gente está nesse emaranhado de tempestade, que a gente não tem controle, da gente focar em fazer algumas coisas que são pequenas. E aí ela fala, comece pelas pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos, sabe? Você tem coisas grandiosas e não tem problema nenhum da gente pensar grande, da gente pensar, vou pegar o topo do mundo. Isso é até bom, né? Você pensar coisas que são possíveis, mas são grandiosas, né? E aí ela fala assim, enquanto você não está alcançando ali o topo do mundo, a coisa grande, foque nas pequenas coisas que estão ao seu alcance, né? Muitas vezes como ela fala, está um palmo do nosso nariz, assim, está na nossa cara, né? E a gente despreza, né, as pequenas coisas. Eu tenho um carinho muito grande pelo Clube do Livro, né? Para mim, ele começou por um desespero que eu estava, porque, quando eu era mais adolescente, eu lia muito, 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 muito. Aos 12 anos, eu lia a Bíblia inteira, você tem uma ideia, assim. E aí, as coisas da vida foram me tirando o gosto pela leitura, o prazer pela leitura, né? E aí eu compartilhei com a Elizabeth. Eu falei, Elizabeth, eu quero participar desse Clube do Livro, mas não porque eu sou especialista em leitura, não porque eu sou aquela que analisa o negócio e vê aquela coisa toda, não. Eu quero voltar a ter o prazer de ler. Né? E ela abriu esse espaço, né? E aqui é um lugar em que eu me sinto segura, porque tem pessoas de todas as pluralidades possíveis, né? E aqui ela fala que, quando você começa nas pequenas coisas, o clube de leitura, para mim, começou assim. Uma coisa que estava ao meu alcance, pessoas estavam aqui. A Lu falou sobre energizar. Eu uso essa frase, Lu. Quando você falou, deu uma conexão. Eu falei, match. Maravilha. Eu falei isso para uma professora minha no Senac,
né, que as pessoas me energizavam. E ela disse que essa frase agora é dela também, né? Porque, assim, estar com pessoas é um pequeno começo. E foi o que me chamou a atenção no Parceria, Olha que ela que vai maravilha. falar sobre parceria. Parcerias. E, gente, a gente fazer parceria com as pessoas, é óbvio que quando a gente lida com o outro, tem uma amiga que ela fala que quando a gente está se relacionando com as pessoas, é o pacote completo. Porque, normalmente, o que nos chama a atenção é aquilo que nos agrada, né? É a primeira coisa. Você está com o outro porque você gostou, alguma coisa te chamou a atenção, mas foi muito positivo. Sim. Só que existe as coisas que é o pacote completo, que é o que você não vai gostar, né? Exato. Você não vai Exatamente. gostar, a pessoa diz um negócio, você já bota a cara assim, já olha de lado, né? A pessoa faz uma coisa que você não faria, mas ela faz, para ela estar tudo certo. Como lidar com isso, né? Como está? E ela fala no livro sobre a intolerância, né? Uhum. A intolerância que foi um crescente muito grande na pandemia, das pessoas serem intolerantes umas com as outras, não ter generosidade, não ter solidariedade, não ter a menor empatia e, pasme, com o perigo de ser validado você ser intolerante e não pedir desculpa. Exatamente. Exatamente. O que você acha, Lu? Eu estou passada, fiquei passada lendo aquilo. A minha Lu, minha parceira Lu, ela tem uma energia boa, né? Na hora que ela coloca, energizada. Né? E é interessante isso, Lu, porque o meu processo no clube de leitura ele se deu totalmente ao contrário. Eu, na adolescência, não gostava de ler nem gibi. Não gostava de ler, não queria saber de ler. Eu brinco com a minha mãe que ela falava assim, estuda, estuda, estuda. E eu falei, ai, meu Deus, tem que estudar, tem que estudar. Aí eu já falo assim, mãe, eu já posso parar de estudar? Ela falou assim, agora você não para de estudar. Então, porque você se conecta, né, com essa questão da leitura, quando você se descobre, que te traz esse caminho do conhecimento, de visão de mundo, né? E essa questão da intolerância, ela realmente é absurda. E quando você se conecta com outras pessoas, quando você vai fazer parceria com outras pessoas, é muito mais fácil você gostar de quem pensa igual a você. Né? E traz um desafio, né? Porque tem um livro do Tiago Brunet, Administrando Pessoas, eu acho que é o nome do livro. E nesse livro ele fala que não existe relação sem ganha-ganha. Em qualquer relação, você ganha com a outra pessoa. Né? E essa questão da tolerância, por mais que você tenha algo que eu preciso entender que você tem algo que eu não gosto, e eu vou ter que trabalhar isso em mim. É em você que você tem que trabalhar. E aí eu acho que essa questão dessa parceria, ela entra ali também junto com essa questão da gentileza. Exatamente. Da gentileza. Seja gentil com você, porque a partir do momento em que você se conhece, fica mais fácil você entender o outro. Né? Ela está fazendo coisas que eu não faria, mas nós não sabemos qual é a história de vida daquela pessoa para que ela haja e faça daquele jeito, né? Então realmente é desafiador. Então muitas vezes a gente vê assim, né, como aqui dessa questão da intolerância, quando ela coloca da intolerância, fala, nossa, mas que absurdo, como essas pessoas são intolerantes. Mas muitas vezes eu acho que a pandemia trouxe muito isso. Eu acho que a pandemia nos deixou muito vulneráveis em relação a essas questões, né? Algumas pessoas conseguem controlar, outras não. Né? E aí, como é que eu posso contribuir com isso? Será que eu posso contribuir? Será que eu posso mostrar para essa pessoa que ela está tendo um comportamento que talvez não seja o mais ideal para aquele momento, para aquela situação? Né? Senão a gente começa a dar muito spoiler do que tem no livro, daqui a pouco eles não leem mais. Não leem mais. Já li o livro junto com ela. Foi exatamente. É bom tomar cuidado. Tem que porque dá vontade, né? Dá vontade. A vontade que tem é de você chegar e falar assim, olha aqui nessa página, ela fala isso aqui. Vocês precisam ler. E era uma coisa muito... Eu imagino, né, o que significou para Michelle e para o Obama, parece que eu sou amiga íntima deles, né? Parece. Você começa a ler os livros, você já acha que... Dona Santa, vou ligar para ela e falar, o que você achou? A Mi, Obama... A Mi, minha amiga, e Obama... E eu acho que ela vivenciou algumas coisas que... foram 8 anos de Casa Branca, um governo muito preocupado com o bem-estar do outro, e ela passou por 2 situações. Primeiro, a eleição ser ganha pelo Trump, e ela foi crescendo aquela intolerância, né? Então, ela veio crescendo a pandemia, as pessoas morrendo, as falas cada vez
mais intolerantes e aceitável, passou a ser aceitável. Exato. Então, acho que ela começou, não quero dar spoiler, colocar, às vezes, até em dúvida, né? Em dúvida se eles fizeram certo, né? Porque você tem um governo como o de Obama e vem um outro que é o inverso, e as pessoas, parece que ela via que não havia uma desaprovação do governo dele, ela começou a se colocar em dúvida, né? Se eles fizeram se o caminho que eles seguiram estava certo, aonde foi. Então, é muito isso, né? Se você fazer essa autoanálise do quanto que é importante. Então, acho que ela teve que passar muito por esse processo. E ela foi nas pequenas coisas também, se descobrindo como que ela pode, a partir de algumas que você toma consciência, como que eu posso fazer para mudar. Eu acho que uma das dicas que ela fala, né, é muito importante, as pequenas coisas. E como que eu faço para poder fazer diferente, né? O que eu posso fazer para colaborar com uma coisa que eu não concordo? Eu acho que, às vezes, é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Eu não posso mudar o mundo, né? Eu não posso, sabe? Eu não tenho tempo, mas eu posso fazer pequenas coisas, pequenas gentilezas. Eu acho que isso que você coloca traz muito algo que eu tenho trabalhado por volta de uns 3 anos para cá, né? Porque nós sempre achamos que tem que ser tudo muito grande, tem que ser tudo grandioso, né? E com isso a gente deixa muitas vezes o mal tomar conta, né? Porque a gente sempre espera a atitude do outro. É sempre o governo que tem que fazer, o prefeito, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas e você? Você pode fazer alguma coisa? Nós estamos aqui hoje reunidos, né? Nós estamos trazendo reflexões, nós estamos agindo, nós estamos fazendo alguma coisa. E aí eu acho que isso vai se propagando. Se reverberando. Né? Isso vai se liberando, isso vai se propagando, porque tudo que é grande um dia começou pequeno. É a questão do tricô. Né? Tudo que é grande, um dia ele começou pequeno. Então, é isso que acho que nós temos que ter na nossa mente. Isso. Eu não posso mudar o mundo. Mas o que é o seu mundo? Aí vem a questão das memórias, da ancestralidade. Né? Quando você achava que a fazenda da sua avó era uma fazenda, e depois, quando você cresceu, você percebeu que não era algo assim tão grande. Mas esse é o seu mundo. Né? O seu mundo é onde você está circulando. O seu mundo é onde você está. E é esse o mundo que, com pequenas coisas, que nós podemos mudar. Exatamente. Então, ela traz muito isso, né? A partir desse olhar, o que eu posso fazer. Né? O que eu posso fazer? Eu vou convencer as pessoas a votarem, eu vou falar com as pessoas, eu vou participar de lá falando disso. Uma coisa linda que ela fez, né, durante a pandemia, ela começou a gravar no YouTube, ela lendo histórias infantis. Olha como pequenas coisas, gente. E ela sendo quem é, né? Ela tendo total noção do que a imagem dela representava, né? Do que ela representa, né? Então, ela usou aquilo de uma forma maravilhosa, de uma forma fenomenal. O que eu posso fazer dentro disso? Eu posso, de repente, contar história para as crianças. Então, ela gravava, ela imaginava o desafio dos pais no momento de pandemia, que não tinha que fazer. Tudo bem, eu vou gravar vídeos contando história para a criança, sabe? Então, assim, pequenas coisas, pequenas gentilezas. Pequenas gentilezas, é verdade. Pequenas gentilezas. Agora, eu vou falar uma pessoa que você leu o livro, então, sei que você não terminou, mas você está curiosa agora para acabar e para você falar aqui as suas impressões. Senta aqui do lado. Ela está com o livro dela todo marcadinho. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui do lado. Então tá bom. Dá licença. No chão mesmo. Dá licença. Eu tô tudo ao vivo, assim. Nossa, gente. Fica mais gostoso. Agora pode. Responsa, Na pandemia né? não podia, né? Elas já deram spoiler, né? Que eu não finalizei o livro. Enfim, me apresentando aqui, eu sou a Dai. Vou fazer minha autodescrição aqui. Eu tô de camiseta branca, com uma frase que eu amo, que é acredite no seu axé. E uma saia toda colorida, assim, com muitas cores. E um tênis branco. Sou uma mulher negra, cabelo curto, cabelo crespo. Enfim, vou falar um pouco das minhas impressões. Estou adorando esse papo, gente. Delícia, que bom. E é muito bom, assim, enfim. A minha conexão com o Clube do Livro foi meio por acaso. Gosto muito de leitura. E nos últimos anos tenho priorizado leituras negras, enfim, especialmente de mulheres. E a Michelle é uma que me reconectou muito com o meu eu, assim, especialmente o da minha história. Então, sou muito fã desse livro. E aí, dando continuidade nesse, que eu também fiquei muito feliz de ser o primeiro do Clube do Livro que eu estou lendo.
Enfim, e aí falando um pouco sobre o livro, são muitas partes assim que me marcaram, não finalizei efetivamente, mas eu fiquei muito refletindo, e eu também nesse momento, é muito interessante que as leituras com a Michelle na minha vida, ela vem em momentos que a minha vida está acontecendo alguma coisa ali relacionada. E esse da gentileza, né, que vocês estão falando, que eu concordo muito, e a Lu falou, né, sobre esse desafio, que é o simples ato de você se olhar no espelho, né? Eu adoro essa dica, não vou dar spoiler aqui, Lu, mas é um desafio, assim, você lembrar de fazer isso, porque às vezes você acorda tão atordoada, ou então já pensando o que você tem que fazer, tem que pegar metrô, tem que isso e aquilo, e como que você se olhou, né, naquele processo, porque você é a primeira pessoa que está se vendo, e você consegue transmitir para o mundo, primeiro, né, aquilo que você transmitiu para si mesmo. Então, esse é um desafio que eu também estou me colocando, mas ainda não está fluindo como eu gostaria. E um outro que me marcou muito, assim, eu estou, pessoalmente, num momento de muitas mudanças assim profissionais. Enfim, trabalho em startup, esse monte de layoff que vocês devem estar acompanhando, esse lugar de liderança, de gestão, enfim, quem somos nós nesse meio todo, que é quando ela fala da questão do medo, assim. E, nossa, enfim, gente, eu preciso cuidar, porque senão eu dou spoiler na minha fala. Então, essa coisa do medo, quem que é? Que é uma parte que ela fala, né, decifrando o medo. O que essencialmente é esse medo, assim, né? Ele é real ou a nossa mente que está criando esse medo? E aí eu me vi muito nesse processo, criando muitos medos, assim, ainda estou nesse processo, mas o que eu acho muito legal desse livro, além das ferramentas ancestrais, especialmente, né? Acho que a gente precisa muito retomar a nossa história para a gente entender quais são e continuar. Eu acho que esse clube aqui é um pouco disso, assim, né? Quando eu vejo 3 mulheres negras aqui, que também, para mim, são referências, acho que é um pouco conectar com essas ferramentas que a gente pode ter no dia a dia para, ufa, deixa eu respirar aqui e continuar. Então, acho que entender, decifrar esses medos e, a partir de então, né, a gente continuar, acho que, para mim, é uma das fases aí dos momentos que eu estou, que conectou com minha última semana, que foi bem desafiadora. E aí, eu acho que uma outra coisa, só finalizando aqui, que ela fala do medo, né? Então, quando o Barack falou, enfim, estou dando spoiler, Lu. Vai, não tem, é inevitável. Que ele ia se candidatar, enfim. Ela fala um pouco também no primeiro livro, que ela ficou com medo, assim, a decisão meio que ficou na mão dela, e ela fala, tá. E aí ela traz isso, tá? Por que eu estou com esse medo? Se eu falar para ele não vá, eu posso estar travando um sonho, enfim, toda a história que a gente viu já contou o sucesso em vários aspectos nas nossas vidas, assim. Então, como que é dar esse passo à frente, muitas vezes sem saber o que tem do outro lado da ponte, o que tem do outro lado da travessia. Eu, pessoalmente, estou nesse processo de travessia, entendendo o outro lado da ponte, mas eu acho que é isso, assim, acho que é se lançar, enfim, colocar o pé adiante, porque essa rede, enfim, as ferramentas vão nos ajudar muito para chegar lá, seja onde for, assim. Então, exatamente. Acho que vamos juntas, assim. Gente, falei pra caramba, que eu falo bastante. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Dai. Que bom te ouvir, que bom ver outras percepções, né? Isso é muito bom. E a Michelle também fala sobre essa questão da representatividade, né? Da gente se ver no outro. De alguém, quando falar, você fazer aquela conexão. É muito importante. Então, quando a gente fala sobre a questão da pluralidade, da representatividade, para você que vive em um mundo em que você conversa com pessoas que são semelhantes a você, você não consegue enxergar essa dificuldade que outras pessoas têm de não se verem nos ambientes, de não se verem nos locais. E a gente vai continuar insistindo a falar sobre isso, porque a Michelle, primeiro, eu ouço o que ela diz, em primeiro lugar. Ela fala, eu digo... Se ela falou sobe, tu sobe. Tá se ela falou falado. desce, tu desce. É uma pessoa que, quando fala, eu considero. Não é? Então, ela fala aqui, e eu gostaria de falar para todas nós, né? Ela diz assim, não desistam, continuem tentando. É um mantra digno.
Mas eu não posso continuar sem me referir também à desigualdade que essa mensagem contém. O trabalho da visibilidade é difícil e sua distribuição é desigual. Na verdade, não há nada de justo nisso. E aí, ela vem falando uma coisa muito interessante. Por acaso, eu conheço bem as dificuldades da representatividade e os padrões duplos da excelência que tornam mais íngremes as montanhas que tantos de nós estão tentando escalar. A realidade é que a vida exige muito mais daqueles que são marginalizados, ou que não são representados, ou que são invisibilizados. Exato. E essa questão, né, Lu, quando você coloca isso, ela fala que, mesmo ela sendo Michelle Obama, ela é uma mulher negra aonde quer que ela chegue. Então, essa questão dessa representatividade, a importância que tem. Né? Quando nós lemos Michelle, nós primeiro vemos Michelle. Né? Nós, mulheres negras, principalmente. Né? Nós vemos Michelle, onde Michelle está. E aí você fala, peraí, se ela está lá, tem algum caminho aqui. Talvez eu não queira chegar nesse mesmo caminho, até porque eu não sou casada com ninguém que queira ser presidente dos Estados Unidos. Né? Nem no Brasil. Então, mas ela se tornou... É interessante como ela conseguiu desassociar a imagem dela da imagem dele. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Né? Então, ela é uma mulher incrível. E, para nós, ela é uma mulher negra incrível. Ela é uma mulher negra maravilhosa. E aí, quando você vai ler o Minha História, a princípio, você vai achar que você vai ler somente glamour. Né? E quando você vai assistir o making-off do livro, você vai vendo ali ela questionando o amor da mãe pelo irmão, mais pelo irmão do que por ela. Né? Ela fala, como assim? Eu sou a primeira-dama. Então, você fala, nossa, ela também briga com o irmão por causa do amor da mãe. Né? A mãe gosta mais. E aí você começa a falar assim, não, mas espera aí. Né? Esse medo, eu posso... E buscar algumas ferramentas, algumas coisas que me ajudem, e está tudo bem, né? E está tudo bem. Então, essa semana eu coloquei lá no meu Instagram, né? Mês da Semana da Mulher, estava aí, colocaram assim, naquelas figurinhas, né? E colocaram assim, mostre a mulher forte que você é. Eu falo, eu não sou forte o tempo todo, e está tudo bem também. Eu não quero ser forte o tempo inteiro. Né? Eu não posso ser forte, não preciso ser forte o tempo inteiro. Eu preciso aprender a mostrar a minha vulnerabilidade, né? Para que eu seja vista, para que eu entenda os meus medos, para que eu entenda que eu tenho um processo, para que eu entenda que eu preciso de parcerias. Né? Então, é muito interessante quanto ela e quanto nossa referência, ela é muito importante para nós, né? Principalmente aquilo que eu coloquei, sendo mulher negra, porque nós seremos mulheres negras aonde quer que nós cheguemos, mesmo que nós cheguemos a ser líder de empresas, seja lá o lugar que nós chegamos, a nossa cor da nossa pele, infelizmente, ela chega primeiro. Né? Então, e aí vem aquela questão de ter que aprender 10 vezes mais, de ter que saber... Eu tive muita dificuldade em entender isso. Por que o negro ele tem que saber 2 vezes mais? Eu não conseguia entender. E aí, nesse processo, nessa caminhada que nós vamos vivendo do que é a vida, a gente consegue entender isso. Né? E ela, quando ela fala, esse trecho que ela fala da representatividade, né? Quando ela traz que é uma luta incansável, né? Para a gente... para as pessoas perceberem que nós existimos, né? Que nós somos visíveis. Né? E é uma discussão que a gente precisa sempre lembrar, né? Porque é muito fácil nos tornarmos as pessoas querendo nos fazer invisível. E ela traz isso de uma maneira muito intensa. E é uma luta incansável, e a gente tem que entender o quanto que a gente tem que estar nesse lugar. Sim. Né? Então, o tempo todo, e como que a gente, hoje, como a gente fala de gentileza, e como a gente precisa lembrar o outro, para o outro observar a nossa existência. Porque, às vezes, a pessoa não percebe. Exato. Não percebe. Então, o tempo todo, eu vou ter que lembrar o outro da minha existência. Então, quando eu vejo uma imagem de um evento, de um lugar que só tem pessoas brancas, as pessoas não negras, elas acham aquilo absolutamente a normalidade. Sim.
né? E que aquilo está tudo certo. Qual o problema que tem ali? Aí a gente fala assim, gente, está faltando gente ali. Isso não é uma normalidade, né? Isso, cadê a diferença, né? Onde estão os diferentes nessa imagem, né? E a gente precisa fazer com que as pessoas despertem para isso, né? Eu preciso olhar e perceber imediatamente que há alguma coisa errada e que ali está indiferente e que a gente não pode o tempo todo, quando a gente fala das pequenas ações, das pequenas coisas, começar pelo pequeno, que eu não posso o tempo todo jogar a ausência ao universo. Poxa, isso é coisa do racismo estrutural. Pô, está resolvido o meu problema. Ah, não, mas isso, né, mas é verdade, Beth, isso é o racismo estrutural. Eu sei que é. O que eu faço para mudar E o isso? que eu posso fazer para mudar? Aí vai a minha pequena ação. A partir que o que eu faço para mudar isso? Aí eu vou ter que olhar e fazer uma ação ativa para mudar. E pode ser pequenas coisas. Convidar uma outra colega não parecida comigo para estar naquele espaço. E, às vezes, significa eu abrir mão de estar para que outra pessoa esteja. A gentileza. E nessa sua fala, muito importante, obrigada, o que é importante é você não se sentir culpado quando você ouve, por exemplo, a fala da Elizabeth. Não é a nossa intenção. O que vem primeiro quando você escuta isso, a culpabilização, mas sim a responsabilização. Sim. No que eu posso fazer para que isso mude? Né? Porque quando você se sente culpado, aí vem uma mensagem no WhatsApp, você já vai ali, a culpa vai para o beleléu. Agora, quando a gente se sente responsável e entende que a minha ação, o meu pensamento e o meu comportamento pode mudar uma certa situação, isso sim traz resultado. Que é o que a gente quer. A gente não quer que as pessoas se sintam culpadas com peso. Ai, meu Deus, não. Gente, o que eu posso fazer? No que eu tenho a minha responsabilidade? No que eu posso interferir, intervir? No que eu posso me movimentar para que essa realidade mude? Exato. Né? E são pequenas ações mesmo. Vou trazer um exemplo aqui de onde eu moro. Moro em Santos, litoral. Santos é uma cidade pequena, perto de São Paulo, né? E inaugurou, ano passado, um espaço de coworking. E a dona era uma mulher, Ludmila, maravilhosa, Ludmila Rossi, ruiva. E, quando inaugurou o espaço, quando inaugurou o espaço, ela olhou e falou, gente, eu estou sentindo falta de pessoas negras nesse ambiente. E, quando foi no dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negro Latino-Americana e Caribenha, ela abriu uma promoção onde mulheres negras que lideravam projetos poderiam usar o espaço sem pagar nada, né, em comemoração àquilo. Infelizmente, tiveram poucas inscrições. Ela fez um sorteio, né, e tiveram poucas inscrições. E acho que só 7 mulheres se inscreveram, eu fui uma delas. E ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, como tem poucas mulheres negras que se inscreveram, durante 3 meses, vocês vão fazer o uso do espaço, e aqui, sem pagar nada. Fizemos o uso do espaço durante 3 meses. Eu sou CEO de um grupo de mulheres negras, e, com isso, o espaço está agora totalmente movimentado por pessoas negras. E vitalício. Vitalício. Então, fecharam a contrato, compraram os pacotes. Então, foi uma ação que foi um despertar de um olhar. Né? Tem uma socióloga que ela fala sobre isso, né? Acho que ela é professora de sociologia. E ela fala sobre virar o pescoço, né? Você vira o pescoço, faz o teste do pescoço. O teste do pescoço. O teste do pescoço. Eu acho que a gente está indo para o final, e aí, para deixar você assim com gostinho para ler, né? Porque esse livro, gente, virou meu livro de cabeceira. Eu não tinha até então. Agora mudou a minha realidade. E eu vou deixar você com gostinho de quero mais. Olha o que ela compartilha com a gente. Nos próximos capítulos, vamos examinar o que precisamos fazer para encontrar e nutrir relações construídas a partir da alegria. Como identificar as pessoas capazes de criar estabilidade no seu mundo e se tornar uma delas para quem está ao seu redor. Também vamos falar dos desafios não só de sermos vistos com alegria, mas de sermos vistos de modo geral.
Muitos de nós lutamos contra a sensação de invisibilidade ou pelejamos para superar estereotipos a fim de sermos reconhecidos plenamente como indivíduos. Mas, por enquanto, quero deixar este lembrete sucinto. O crescimento verdadeiro começa com a alegria que sentimos quando vemos a nós mesmos. Exatamente. Então, eu queria terminar com a alegria mesmo, sabe? Que foi o que esse livro trouxe, né, para mim. E a ferramenta que ela dá, a dica que ela dá, mesmo que a gente esteja em nosso entorno, cheio de tempestades, cheio de dificuldades, com problemas, focar a nossa mente a pensar como a gente pode encontrar alegria nisso tudo. E eu não estou dizendo uma alegria boba, agora eu vou pensar positivo o resto da minha vida. Não, mas é você ser contente. O que é ser contente? É você mesmo passando por tribulações, mesmo você passando por lutas, enfrentando problemas, tendo que lidar com pessoas difíceis, tendo que lidar com problemas externos e internos, né? Porque nós somos os nossos maiores inimigos, somos nós mesmos. Se a gente não correr atrás, não fizer, não ficar focado, a gente pode se sabotar, né? Se auto-sabotar. Então, eu quero terminar com essa ferramenta que ela diz. Continue a nadar, continue a lutar, continue, porque você está vivo. O dom da vida é precioso. E eu tento, todas as vezes que eu estou em momentos difíceis, né, como mulher negra, como uma mulher apenas, como um indivíduo, eu penso, isso vai passar. Isso vai passar. Isso não é eterno. E aí eu continuo, mesmo sem a menor possibilidade de ver o sol nascer. Às vezes o sol está se pondo, né, na nossa vida. Mesmo que a gente não vê o sol nascendo ali, você imaginar, ele está se pondo? Tá. Vai ficar escuro? Vai. Mas ele vai nascer. Vai nascer no dia seguinte. Ele vai nascer. E ali você tem um coração e uma mente esperançosos, sabe? Ser esperançoso e saber que ele está se pondo, mas ele vai nascer. Ele vai brilhar de novo, né? Então, eu saio com o coração esperançoso, grato e alegre. Alegre. Porque, apesar de mim e apesar de tantas as circunstâncias, a alegria, ela está em mim. Ela não vem, ela não é intrínseco. Eu tenho em mim a alegria de viver. Bom, depois dessa fala dela, eu só vou falar, gente, aguarde no próximo mês o nosso próximo clube de leitura e continue a nadar. Continue a nadar, né? É verdade. Eu só termino agradecendo, né, a presença de vocês, esse momento ao clube de leitura, a Beth, a Lu, minhas parceiras de leitura. Foi realmente maravilhoso e que, como você fez do sol, né, e que a nossa luz interior, né, que nós possamos despertar sempre essa luz, né, que a nossa luz interior ela é como o sol. Muitas vezes ele não aparece, mas nem por isso ele deixa de brilhar. Né? Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada.